Muito bom dia, minhas gatonas. Primeiramente, lembremos que o bom dia vale pro dia todo. Segundamente, muito bem-vinda. Se você é nova por aqui, eu sou a Débora, eu sou formada em letras e o canal é todo sobre narrativa, escrita. Eu trabalho como editora, então eu gosto de compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências e o que eu aprendi durante esses anos na faculdade. E principalmente com o objetivo de elevar a escrita feminina. A gente sabe que as mulheres têm sido rebaixadas durante muito tempo na tradição literária brasileira e do mundo todo, sinceramente. Então aqui temos o objetivo de não só restaurar o que escritoras do nosso passado, nossas ancestrais fizeram, mas também de incentivar vocês a lerem e escreverem mais. E hoje eu quero focar principalmente em escrever, ou melhor, contar histórias, independente da forma que você faça. Aqui a gente conversa mais com escritoras, então a gente fala mais sobre escrever histórias, mas contar histórias é uma coisa que é humana e está presente na humanidade desde os nossos primórdios. É uma coisa que realmente não tem como rastrear, não dá para pensar, quando que surgiu a primeira história do mundo, não dá. Então, desde que o humano começou a falar, a gente conta histórias, a gente não usa as nossas palavras só para se comunicar, mas para contar histórias. E por que que nós contamos histórias? Quando a gente nomeia, organiza, separa, estrutura, a gente faz o mundo ter sentido dentro da nossa cabeça, porque a gente sabe que o mundo, a vida é tudo um caos. Se a gente pensar demais, a gente fica maluco. Então, contar histórias é uma forma que a raça humana, com toda a sua complexidade de compreensão, encontrou para organizar o mundo, porque a partir dessa complexidade a gente fica mais maluco com o mundo, então a gente precisa encontrar um jeito para organizar essas coisas todas que acontecem. Então, além de todas as teorias, de todos os estudos acadêmicos que a gente tem dentro das faculdades, dentro das escolas, narrar, contar histórias é um gesto de sobrevivência. E toda cultura humana faz isso, toda cultura humana tem suas histórias, suas mitologias, que estão embutidos ali nos seus costumes, nas suas tradições. E não só na cultura e nos costumes e na mitologia, a gente sabe que, obviamente, o ser humano é diversificado na questão da língua em que falamos, do idioma mesmo. Mas mesmo o idioma, ele é fundamentado nas crenças, na percepção que aquele povo, que aquela cultura tem do mundo. Então, dentro da própria língua, existe uma forma de organizar o mundo a partir daquelas palavras. E cada palavra é associada a uma ideia. Então, se eu falo para você copo, você consegue imaginar o que é um copo. Mas copo é só um monte de letras e fonemas, barulhos, sons juntos. O som do C, o som do O, o som do P, o som do O. Então, copo. Tá, o que é um copo? A gente que é da língua portuguesa, da cultura brasileira, sabe que isso é um copo. Mas você só sabe disso porque dentro da sua cultura e dentro da sua língua você já associou esse som, copo, a um objeto, este objeto. E isso é aplicável a todas as coisas do mundo. A gente nomeia conceitos, a gente nomeia pessoas, nomeia objetos. Obviamente não só nós fazemos isso, mas toda a comunidade humana do planeta Terra. E talvez outros planetas, a gente não sabe. Então, a partir de palavras, a gente entende o mundo. E a partir de histórias, a gente entende a vida, a gente entende experiências. E hoje eu vou contar para vocês uma história que demonstra como a habilidade de contar história pode sim mudar o mundo, mudar a percepção das pessoas, mudar a sua realidade. Essa história que me contou foi um professor de literatura brasileira e depois eu fui atrás do artigo para ler melhor e poder vir contar para vocês. De qualquer forma, quem apresentou pra gente essa história foi o antropólogo Levi Strauss. Eu pesquisei muito para pronunciar esse nome e eu nem sei se está certo real. Muito bem, ele nos conta a história de um xamã que ajudou uma mulher, uma mãe, que estava tendo um parto extremamente difícil, estava tendo muito sangramento, muitas dores e muito provavelmente ia morrer a mãe e o bebê. Acontecia muito raramente de um xamã ser chamado para um parto, porque a gente tem as parteiras indígenas e tudo mais. Não sei se isso é uma verdade biológica, mas as mulheres indígenas do centro e do sul parece que têm mais facilidade de dar à luz, então é muito raro de se chamar um xamã para esse tipo de situação. Acontece que já tinham tentado de tudo, erva, remédio e tudo mais, nada funcionava. Chamaram o xamã porque era a última opção. E aí, esse xamã, depois de uma preparação do ambiente, começou a cantar um canto ritualístico. Então, esse canto, ele não descrevia literalmente o corpo da mulher, ele mais descrevia imagens do mundo real
para simbolizar para a mulher o que estava acontecendo dentro do corpo dela. Então aquelas dores que ela não conhecia foram ganhando sentido com a história. E para isso, é claro, é importante que a mulher e o xamã acreditem plenamente nessas mitologias, nesses deuses, nessas forças. Então ela começou a realmente entender o porquê que ela estava sentindo aquelas dores e o porquê que ela estava tendo tanta dificuldade no parto. E a partir disso ela foi guiada pelo xamã, que vai contando uma história de uma batalha que está acontecendo dentro do ventre dessa mulher, e ele vai narrando a batalha das forças do bem contra as forças do mal, até que as forças do bem vencem e o bebê nasce normalmente. Então, à medida que ele ia narrando, o corpo dela ia respondendo. É claro que nisso a gente não compreende exatamente o poder da nossa mente, o poder do nosso cérebro sobre o nosso corpo e sobre a realidade. O fato é que as contrações retomaram o ritmo e o bebê nasceu normalmente. Então você vê que essa história reorganizou a experiência da dor e a experiência que essa mulher estava passando. Então quando ela ouviu o canto, ouviu o mito, a história, ela começou a entender que tudo que ela estava passando fazia sentido. Ela passou a entender que ela estava vivendo dentro de uma estrutura real e que aquilo tinha uma solução, uma causa e uma consequência reais. Então ela não era uma pessoa sozinha que estava sofrendo e estava abandonada. Ela era uma pessoa que fazia parte de um todo, de um grande drama cósmico e que tudo aquilo podia se realinhar, que aquilo estava destinado a se realinhar. Então essa organização, quando esse xamã contou essa história, ele integrou corpo, mente e a língua e a cultura daquele povo. E assim ele manipulou a realidade para fazer aquele parto acontecer. Então narrar é dar sentido à vida. A gente tem causa, consequência, a gente tem dor, alívio, a gente tem tristeza, alegria, vida, morte. Então nós como seres humanos, nós temos uma tendência natural a estruturar a história para que ela faça sentido. Então é uma sequência de eventos que na nossa percepção humana faz sentido. Então a gente tem começo, meio, fim, ou uma história circular onde o fim volta ao começo. A gente tem uma estrutura de causa e consequência. Então você sabendo manipular esses elementos, você tem realmente o poder de transformar a experiência da pessoa que está ouvindo a história, até mesmo a sua, quando você começa a acreditar na sua própria história. Você tem realmente o poder de transformar a experiência do ser humano, de transformar a experiência da sua sociedade, do mundo onde você vive, a percepção das pessoas e assim controlar a realidade. É meio bizarro você falar isso, que contando a história você controla a realidade, mas é meio que o que acontece mesmo. Então, da mesma forma que a partir da narrativa as dores da mãe começaram a ganhar sentido e ela foi sendo guiada pela narrativa, nós podemos guiar muitas pessoas com as narrativas, com as histórias. Toda narrativa é um sistema que tem função, código e profundidades diferentes de sentido, e nós podemos manipular e usar cada coisa para uma função, cada coisa com seu próprio código e dar um sentido e dar uma profundidade de sentido diferente entre elas. Então vocês estão entendendo? A partir da estrutura, a partir das palavras que você usa para organizar esse caos que é a vida, você controla a percepção de uma pessoa. A narrativa, ela faz aspectos do mundo que a gente não teria uma compreensão terem sentido, fazendo ela caber dentro de uma história. A narrativa, ela organiza o caos, ela é basicamente a base da nossa compreensão. A gente precisa de histórias para compreender o mundo, a gente precisa delas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que com certeza você já passou. Então, por exemplo, você tem uma notícia muito boa para dar. Consegui aquele emprego que eu queria. Consegui conversar com a pessoa que eu gosto. Ou então uma coisa muito ruim. Eu tava naquele lugar e você não vai acreditar, menina. O meu ex estava lá, apareceu do nada. A primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e conversar com uma amiga, com a sua mãe, com o seu namorado sobre o que aconteceu. Então, amiga, você não vai acreditar. Eu fui na padaria e o meu ex estava lá do nada, apareceu do nada. Você acredita? Por que que a gente tem essa necessidade de contar, de fazer a fofoca? Para reorganizar a nossa cabeça, organizar aquela experiência que foi impactante de certa forma. E dependendo de como você conta essa história, você manipula a percepção. Eu tô repetindo isso muito, mas é porque esse é o ponto do vídeo. Muito bem, então a gente fala assim: menina, você não vai acreditar. Eu tava na padaria e eu encontrei o meu ex. Você dá a entender o quê? Que você tá feliz com aquela situação. Que você de repente quer voltar com o seu ex, não sei. Agora você fala: menina, você não vai acreditar. Eu encontrei aquele
canalha do meu ex, ele estava na padaria, apareceu do nada. A palavra que você usa, entonação, conotação e o contexto do que aconteceu entre você e esse ex vão demonstrar, vão moldar a percepção da sua amiga. Ai, aquela burra tá querendo voltar com o ex de novo. Ou, ai, amiga, pelo amor de Deus, você sai de perto deste demônio que ele acabou com a sua vida e você concorda. Enfim, você transforma a experiência a partir de como você conta a história. E aí a gente entra num contexto um pouco mais profundo do dia a dia. Numa sociedade onde a gente vê que as pessoas são destituídas de muitas coisas, então a gente vê no contexto da escravidão, as pessoas foram destituídas de seus nomes, de sua história, de sua cultura e tudo mais. Sobra o que? História para contar. E a partir dessa situação de uma pessoa que tem que se virar com o pouco que tem, a gente tem quem? A figura do malandro, a pessoa com lábia. Por que a pessoa tem lábia? Porque ela domina o código da sociedade, ela domina as imagens, ela domina como a sociedade se comporta. Então, como a classe burguesa pensa, como os chefes pensam, como a sociedade da classe média, mais baixa, pobre, pensa, ela sabe de tudo isso, ela tem uma sagacidade de compreender a cultura, o universo em que ela está inserida. Então, a partir disso, a partir de uma sociedade que destituiu essa pessoa de tudo que ela tinha, só deixa ela com que as palavras e as histórias para contar, ela consegue usar um recurso ancestral dos primórdios da humanidade para sobreviver e não só isso, muitas vezes usar o próprio sistema a seu favor e assim reverter a desigualdade, reverter a situação de desfavorecimento que ela se encontra. Agora você entende o porquê que um bom contador de histórias é sempre carismático e o porquê que você tem um poder de moldar a realidade a partir das palavras e das histórias que você conta. Contar história é fazer o mundo existir, então usa esse grande poder com grande responsabilidade. Um beijo e até a próxima!